Vamos aí na segunda parte. Segunda parte aí do debate. Já está ao vivo já, tá? Djalma aí, nosso irmão Djalma, voltando aqui. Pode falar, irmão Djalma, aí, dar continuidade aí ao nosso debate? Ok. Retornando aqui ao raciocínio, né? Na minha última fala, o que eu deixei aqui a respeito da questão da língua de anjo, né? Da expressão. Então, só salientando esse ponto aqui, dom de variedade de línguas ser chamado de língua de anjos não é bíblico, não tem fundamentação bíblica. Nós não vamos encontrar essa afirmação na Bíblia. Agora, quanto à natureza das línguas, né, eu deixei aqui, né, falei na minha última fala, 3 pontos de vista, né, que são bem comuns nos nossos dias, né, quanto à natureza. Então, nós temos um primeiro ponto de vista que diz que elas são línguas espirituais desconhecidas de todos os homens, né, aonde quer que se encontrem no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos a palavra que é traduzida por língua, que é a palavra grega glossa, ela aparece 50 vezes no Novo Testamento. Então há quem diga que onde quer que ela que quando se trata de dom, quando essa palavra é utilizada para fazer menção do dom, ali está falando de língua espiritual desconhecida dos homens, da humanidade, né? Então esse é um ponto de vista. O segundo ponto de vista é que nós teríamos ali as línguas, o dom de línguas, o dom de variedade de línguas, ele se refere tanto a idiomas como também a língua espiritual desconhecida dos homens. E que no dia de Pentecostes houve uma dupla manifestação. Eles começaram a falar numa língua estranha, espiritual, desconhecida da humanidade, e logo em seguida passaram a falar no idioma dos judeus estrangeiros que estavam presentes no dia de Pentecostes. E temos aqui uma terceira opinião, que é a minha opinião, né? É o que eu creio à luz da Bíblia. É que, quanto à natureza das línguas, as línguas na Bíblia, elas são idiomas humanos, aonde a palavra glossa, onde quer que elas se encontrem, né? Assim, quando faz referência específica ao dom, ela está fazendo menção de idioma humano. Atos capítulo 2. Eu vou dar aqui partir aqui do princípio do meu raciocínio, da defesa do meu raciocínio. Primeiro, Atos 2,4, nós temos escrito o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui diz que eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar pelo poder do Espírito em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então nós temos um milagre na fala. A palavra línguas aqui em Atos 2,4 é glossa. No versículo de número 6, nós temos escrito o seguinte: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. No versículo de número 6, Lucas diz que ajuntou-se uma multidão de estrangeiros, e essa multidão de estrangeiros estava ouvindo os discípulos falar na língua deles, no idioma deles. E a palavra língua aqui no versículo de número 6 já não é glossa. A palavra língua aqui é dialeto, no original, no grego do Novo Testamento. Então, aqui em Atos capítulo 2, nós temos duas palavras no original diferentes, que são traduzidas por línguas. Nós temos a palavra glossa vai aparecer no versículo 4 e no versículo de número 11, e nós temos a palavra dialeto. Dialeto é linguagem comum de um povo, né? E ela se encontra no versículo 6 e também no versículo de número 8. Então aqui nós temos duas. Quem defende que no dia de Pentecostes houve línguas estranhas, desconhecidas de toda a humanidade, e logo em seguida idiomas, diz o seguinte, que a palavra glossa aqui em Atos capítulo de número 2, faz menção a línguas estranhas. E a palavra dialeto faz menção a idioma. Então, aqui, com base nas palavras originais, há uma corrente que faz essa defesa da dupla natureza em Atos capítulo 2. Só que
é interessante aqui, porque o próprio texto de Atos capítulo 2, ele dá o significado da palavra glossa, no versículo de número 11. Versículo 11 nós temos escrito o seguinte: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2:11. Aqui nós temos o testemunho dos estrangeiros. Os estrangeiros dizendo: olha, nós temos ouvido os discípulos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus. Os estrangeiros, a palavra língua aqui no versículo de número 11 é glossa. E os estrangeiros estão afirmando aqui no versículo de número 11 que eles estavam ouvindo os discípulos falar na língua deles, no idioma deles, das grandezas de Deus. Então a palavra glossa aqui, segundo o sentido que o texto dá, no versículo de número 11, é idioma. Ela aparece aqui em Atos capítulo 2 como sinônimo da palavra dialeto. Aliás, a palavra grega dialeto, que é traduzida por língua na Bíblia, né, por idioma ou linguagem comum de um povo, ela só aparece 6 vezes no Novo Testamento e apenas no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra glossa, que aparece 50 vezes no Novo Testamento, ela vai aparecer em todo o Novo Testamento, diferente da palavra dialeto, que só existe no livro de Atos. Então aqui em Atos dos Apóstolos nós temos um jogo aqui, a palavra dialeto sendo usada como sinônimo da palavra glossa, os dois tendo o mesmo significado. E o significado de glossa é bem claro no versículo de número 11, em que os estrangeiros dizem que ouviu na própria língua deles, ou seja, glossa, idioma, né? Falar das grandezas, e falar das grandezas de Deus é louvar ao Senhor. Agora, a palavra glossa na Bíblia, ela nunca aparece como que sendo uma linguagem sobrenatural, espiritual, desconhecida da humanidade. Isso é importante falar, porque essa palavra, ela, dependendo do contexto, ela tem alguns significados e nunca uma língua espiritual desconhecida da humanidade. A palavra glossa ela é traduzida em alguns textos como órgão físico de um corpo. Ela é traduzida em outros textos como idioma, como está aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 11. Cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E temos também a palavra glossa sendo traduzida como raça. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, aonde está escrito que o anticristo, né, ele exerceria o seu domínio sobre toda a nação, tribo e língua. Língua ali no original, em Apocalipse 13, 8, ali é glossa, e diz respeito a uma etnia, a uma raça específica. Então a palavra glossa ela tem este significado. Então, e nunca de uma linguagem estranha e desconhecida da humanidade. E é interessante que, para finalizar aqui, passar para o irmão, é que em 1 Coríntios 14, a palavra estranha, 1 Coríntios 14, 2, por exemplo, em que diz: aquele que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus. A palavra estranha no texto de 1 Coríntios 14 não aparece nos textos originais. Aquilo ali é um acréscimo, foi colocado ali para reforçar a ideia de que quando a manifestação do dom de variedade de línguas, o falante ele não entende o que está falando, e o ouvinte presente ali também não, para reforçar essa ideia, e não estranha no sentido de ser estranha para qualquer tipo de homem onde quer que se encontre, para a humanidade. Então, no meu conceito, línguas, o dom de variedade de línguas, na realidade, onde quer que ele se manifeste ali, há ali uma manifestação de um idioma terreno e não de uma língua espiritual, né, dos céus. Ok, o Bispo, antes de começar, eu interrompi, eu não sei se você vai continuar o raciocínio, mas eu tenho aqui rapidamente. Você tá? já me interrompeu 3 vezes, eu consegui Tudo bem, responder rapidamente. nada. Aqui vem sim de língua nas igrejas pentecostais. Vamos enfatizar isso aí, tá? Outra pergunta: ainda existem os dons de línguas para os dias de hoje? Uma pergunta. Aí vocês dois são continuistas, obviamente. A manifestação de línguas estranhas é de Deus. Eu quero que vocês vão falar mais sobre isso. E falar em línguas, pular e dançar é de Deus. Aí vem aqui o convite, né? O que é falar em línguas estranhas? Dançar e pular no espírito é coisa de demônio? Tá. Então eu queria que vocês falassem sobre isso aí. Vamos por etapa agora. Eu não sei se você vai dar continuidade. Você tem a opção de dar continuidade ou de enfatizar isso que eu estou aqui
Eu prefiro falar aquilo que você pediu, porque o meu raciocínio foi quebrado 3 vezes, eu não consegui responder por falta de oportunidade. O meu raciocínio. Eu só quero dizer aqui para o irmão de Djalma que ele disse que não está nos originais o falar em línguas estranhas lá em Coríntios, e isso não é oficial, tá? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, isso não é eu disse que a palavra é estranha, só a palavrinha estranha. Não, deixa eu falar. Eu não carrego comigo esse termo língua de anjos, eu não carrego isso não. A língua estranha, ela é bíblica. Se está na Bíblia, é bíblico. Tudo que está na Bíblia é bíblico. Então não tem como nós negarmos isso. Temos que partir desse princípio. Você perguntou o quê? Eu quero falar só o que você perguntou. Vamos lá. Eu ganho tempo. Língua nas igrejas pentecostais. Fala aí um pouco, né, uns 2 ou 3 minutos. Tá, então vamos primeiro. Essa questão de falar em outras línguas que nós falamos estranha porque a maioria não entende, não tem a interpretação, isso não acontece só nas igrejas pentecostais. Hoje nós temos tanto acesso que se você ligar hoje no YouTube e colocar lá muçulmano falando em línguas estranhas, entrando no mistério, você vai ver o muçulmano orando e ele cai no chão, ele fala em outras línguas que não é o idioma deles, ele fica em êxtase. O judeu é muito comum, todas as vezes que eu assisto vídeo de judeus orando, eles começam falando em hebraico e daqui a pouco eles estão com gemidos inexprimíveis, eles estão falando outra linguagem quando eles começam a receber a presença de Deus de uma forma bem forte. Eu já orei por uma pessoa, porque esse debate surgiu exatamente quando o irmão de Djalma falou que isso era linguagem de demônios. E eu orei uma vez por uma pessoa, já vi muitas pessoas orando e o demônio falar em línguas. E uma vez eu estava orando por uma pessoa incorporada e o demônio fala em línguas. E ali eu exerci a autoridade no nome de Jesus, falei e ordenei que aquele demônio não falasse naquelas línguas. Ou seja, é um ato tão corriqueiro falar em outras línguas não entendidas que o judeu, eu continuo dizendo, eu prefiro seguir essa terminologia língua estranha, o judeu chama de língua estranha, e eu tenho, não é dizer uma doutrina, não carrego uma doutrina, eu tenho experiências voltadas para essa questão de línguas estranhas, que eu me baseio principalmente em Marcos 12, 24. Marcos 12, 24, Jesus chama a atenção daqueles judeus que se gabavam, vamos dizer assim, que conheciam muito as Sagradas Escrituras. Ou seja, que intelectualmente, o intelecto deles eram portadores de muito conhecimento. E Jesus falou, vocês erram tanto, porque vocês pensam, né, eu estou aqui parafraseando, vocês pensam que conhecem as Sagradas Escrituras, mas na verdade, você não conhece nem a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. Voltando para a crença judaica, de onde veio a nossa religião, vamos dizer assim, o judeu, ele não trata conhecer a Deus somente no intelecto, somente através das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o parâmetro, é a base, e dentro dessa base não pode haver alterações. Não pode haver inserção de outros parâmetros. É a Bíblia, de fato. Mas para o judeu, conhecer as Sagradas Escrituras e não conhecer o poder de Deus é inválido. E para nós cristãos também é. Tiago vai dizer que o inimigo também conhece. Ele também conhece as Sagradas Escrituras, né? Mas não adianta. Nós precisamos entender uma coisa. Quando eu digo que conheço, por exemplo, eu for conversar com um ateu, ele vai dizer, eu não creio em Deus. Aí eu vou pegar um monte de versículos bíblicos provando que Deus existe. Na verdade, eu não sigo essa teoria da existência de Deus, mas na soberania de Deus. E aí, o que acontece aqui? Ele vai pegar os escritos dele também, que ele se ampara como ateu.
como um ateu. Então eu vou falar de uma forma intelectual sobre a soberania de Deus, e ele vai falar de uma forma intelectual sobre a não soberania de Deus, a não existência. E aí o que vai acontecer? Vai ficar o meu argumento pairando no ar e vai ficar para ele, e o argumento dele vai ficar pairando no ar para mim. Por quê? Porque ele não tem experiências daquilo que possam me convencer, e eu somente lendo as Escrituras, não mostrando nenhuma experiência com Deus que eu digo que creio, também não serve. Assim é o dom espiritual chamado variedade de línguas. Eu creio piamente, eu tenho testemunhos aqui de pessoas que nunca ouviu falar em japonês, a não ser arigato, né, que todos nós a maioria dos brasileiros já sabe o que significa arigato. Fora isso, o brasileiro não conhece nada de japonês. E eu tenho o testemunho de uma mulher que ela, sem nunca ter estudado, tinha a terceira série do primário, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus e falou em línguas para um japonês. E aquele japonês estava visitando uma igreja, lá no monte, em Pessoa, aqui em Brasília. E ele começou a chorar e desabou no chão, começou a chorar, se quebrantando com Deus. E ali, ele que conhecia o idioma japonês, ele não só falava em japonês, ele sentiu a presença de Deus tão intensa na vida dele, que ele balbuciava. E é isso que nós chamamos também de línguas. Preste atenção. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Não estavam entendendo. E aí, a filha desse homem japonês explicou o que estava acontecendo. Ela chegou primeiro naquela irmãzinha que falou em línguas para o pai dela e falou: onde foi que você aprendeu japonês? Ela: como assim? Não, porque você falou em japonês para o meu pai. Ela falou: eu falei japonês? Ela falou. Ah, não sei se eu falei japonês. Falou. E o que ela falou com o pai dela? Ele era viúvo recentemente e a esposa dele fazia uma grande obra de caridade aqui em Brasília. Eles são pessoas ricas, são vivos, são pessoas ricas. E a filha havia pedido ao seu pai para dar continuidade naquela obra de caridade em Brasília, aquela obra social. E ele, de coração fechado, que não era crente, ele não queria, mas a filha insistiu para o pai ir para a igreja naquele dia, e ele foi. E Deus, o Espírito de Deus, tomou aquela irmã e falou em japonês para ele, que era para ele dar continuidade ao trabalho da esposa, porque aquilo muito tinha agradado a Deus e que ela ganharia um grande galardão com Deus, a esposa dele. E que era para ele dar continuidade, porque Deus era com ele. Então ele se assustou ver aquela pessoa tão simples, tão humilde, falar em japonês. E quando foi revelado isso, toda a igreja, no momento presente, receberam então essa visitação do Espírito Santo de Deus, e todos foram impactados. O que isso tem de valor, de objetivo para o povo de Deus? Porque se é um dom espiritual, ele tem que ter um objetivo, um destino. E qual é o objetivo de falar em línguas? Paulo diz que isso edifica somente a pessoa. Quando a pessoa fala em línguas estranhas, eu vou utilizar esse termo, não vou utilizar o termo língua dos anjos, porque eu não sigo essa tendência, eu sigo a tendência de línguas estranhas. Por que eu sigo a tendência de línguas estranhas? Nós estivemos agora, essa madrugada foi a última noite, 7 madrugadas em consagração na igreja. Sempre quando a gente vai ter um evento, nós estamos com um evento agora, congresso de varões na igreja, a gente sempre ora e consagra 7 madrugadas seguidas na igreja. E por incrível que pareça, tinha que ter sido filmado. A presença do Espírito Santo de Deus nos visitou nessa madrugada na igreja, e aqueles irmãos que estavam presentes, um começou a receber a presença de Deus, o outro foi indo, e nós ministrando ali, orando, e muitos ali falaram, não de forma desordenada, mas não só falaram em línguas estranhas,
mas profetizando. Não de forma estática, mas profetizando através de revelação. Porque a profecia, ela não é somente como revelação para os ouvintes. Essa profecia que eu li aqui no Antigo Testamento, eu tenho também aqui em 1 Samuel 19, porque Saul não era um profeta. Saul, ele era rei de Israel. E nós temos aqui duas narrativas muito claras, tanto em 1 Samuel 10, quanto em 1 Samuel 19, Saul no meio dos profetas, ou seja, profetizando. Saul no meio dos profetas profetizando. Aqui em 1 Samuel 19, versículo 20, vai dizer assim: e enviou Saul mensageiros que trouxessem a Davi. E aqui, para a gente não estender muito o texto, quem estiver acompanhando, quem quiser acompanhar, você vai observar que é 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 20 ao 24. Ou seja, Saul tirou até a roupa. Ele entrou, vamos dizer, num êxtase, que hoje a linguagem entre os pentecostais, ele entrou no mistério de Deus, que ele tirou a roupa, e aqui ainda vai dizer que ele ficou o dia inteiro profetizando. Olha aqui, eu vou ler, eu acho que é importante a gente ler, para que a gente possa entender que quando um pentecostal fala em línguas, eu acredito, eu já vi isso em vigílias também, a pessoa falar em línguas, e quem está com o Espírito Santo recebe o discernimento que aquela língua não é espiritual, e muitas das vezes a gente coloca a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cai endemoniada, querendo continuar a falar em línguas, e ali nós, com a autoridade de Cristo, a gente ordena que aquelas línguas não sejam faladas, porque não são espirituais. Mas o mais importante, que eu queria deixar tudo para o final, o mais importante é como interpretar esse balbuciar de alguém que está cheio do Espírito Santo. Como interpretar isso? Como buscar o entendimento? Porque eu tenho pesquisas de muitas palavras que nós ouvimos dentro da igreja, que são línguas estranhas, que na verdade, muitas delas, eu tenho até algumas aqui, que na próxima oportunidade eu quero ler, que elas têm tradução e a coisa é tão maluca assim, vamos dizer, tão chocante, que ela tem tradução dos idiomas, dos babilônicos, dos persas, do árabe antigo, e de turcos, de hindu, ou seja, do idioma índio, né? E são palavras que as pessoas falam e não sabem dessa tradução. Mas eu quero deixar aqui bem claro, para ver se com a experiência, porque isso aí é unanimidade entre os estudiosos, que o nosso intelecto é incapaz de armazenar todo o conhecimento que nós adquirimos no dia a dia sem experienciar, ou seja, sem ter uma experiência, sem ter uma vivência. Quando lá em Oséias 6,3 diz assim: buscamos o Senhor e prossigamos em buscar o Senhor. Quando a palavra do Senhor diz isso, é uma busca constante, porque para o judeu e para nós cristãos, o conhecer somente as Escrituras é insuficiente para nós termos uma grande intimidade com Deus. Eu jamais, como professor, jamais vou desprezar o conhecimento, porque é um dos dons que eu mais prezo. Eu amo todos, mas eu prezo muito o dom do conhecimento, porque é o princípio e vamos dizer, a bússola no mundo espiritual, todos os parâmetros para aquilo que a gente faz. Mas voltando para essa questão que eu li aqui em 1 Samuel, eu estou narrando para eu poder ganhar tempo. Mas você pode pegar 1 Samuel 19, 20 ao 24. O que acontece? Samuel manda pegar Davi para matar. Davi está no meio dos profetas. E Samuel manda um grupo de soldados. Esse grupo de soldados, quando chega próximo desses profetas, com Samuel, eles são impactados com a presença de Deus e começam a profetizar. Que profetiza é esse?
se não saiu nenhuma profecia para ninguém e nenhum direcionamento? Porque a tradição nossa aqui vai dizer que quando alguém profetiza, profetiza algo e para alguém. E a Bíblia aqui não mostra. Quem traduziu não vai mostrar isso. Por que não vai mostrar? Porque na verdade esse profetizar, que é o do verbo grego nevoar, é exatamente a pessoa estar em êxtase espiritual. Na verdade eles chamam de estar sob a influência divina, sob a presença do alto, ou seja, do Espírito Santo, né, sobre o Espírito de Deus. E ali eles começam a ter aquele diálogo, como Davi também teve. Davi então ele foi para uma batalha, e ele foi no nome do Senhor, e Deus prometeu a ele vitória, e de fato ele recebeu essa vitória. Ele trouxe a arca, que é a presença de Deus, simboliza a presença de Deus. Quando ele trouxe a presença de Deus para Israel, a Bíblia vai narrar que ele começou então a entrar num êxtase. Eu estou traduzindo para o português, a palavra dele não é essa, mas ele no nevoar, ou seja, no profetizar daquela época, ele entrou num êxtase e começou a dançar para Deus. Quando ele começou a dançar, eu já estou falando já do pular e do dançar aí, né? Estou mostrando no Antigo Testamento e vou mostrar no Novo. Ele começou a dançar e não faltou quem não criticasse ele. A própria esposa dele criticou ele. Mical falou, a Bíblia diz que ela meneava a cabeça.